Irmão, irmã, você que tem buscado uma resposta, um caminho, uma chave que destrave as portas da prosperidade na sua vida. Talvez você tenha orado, trabalhado, se esforçado, e ainda assim a sensação de estar girando em um lugar só, de ver as oportunidades passarem ou de nunca ter o suficiente, persista como uma sombra. Hoje, essa busca encontra um fim. Hoje, sua jornada muda de rumo. Aqui, você não vai ouvir promessas vazias ou fórmulas mágicas. Você vai ser conduzido ao coração de um princípio espiritual tão sólido, tão prático e tão transformador, que ele reordenará a sua relação com tudo o que Deus confia a você. Tudo começa e se sustenta em um versículo que é a base de toda riqueza verdadeira. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esta oração é uma imersão profunda nessa verdade. Vamos desatar os nós da mentalidade de escassez, curar as feridas do fracasso financeiro e acender a luz da fidelidade que atrai a multiplicação divina. Prepare-se para um conforto que vai além do emocional. É um alinhamento espiritual com as leis do reino que governam a prosperidade. A solução está nas suas mãos, na sua atitude com o pouco que você já tem. E a partir deste momento, tudo muda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça e a sabedoria do alto inundem este momento. Que cada palavra seja não apenas um som, mas uma semente plantada no solo do seu coração, regada pela fé e germinando em ações concretas que transformarão a sua realidade. Porque a prosperidade que vem de Deus não é um acaso, não é um golpe de sorte, é um fruto, e todo fruto segue uma lei, a da semeadura. Lucas 16 nos coloca diante do espelho mais preciso. Como temos lidado com as sementes que já nos foram dadas, com o pouco, com o aparentemente insignificante, com aquela quantia que julgamos irrelevante, com aquele talento que consideramos pequeno, com aquele tempo que achamos que sobra. É aí, na administração do mínimo, que o céu define se podemos ser governadores do máximo. Por isso, nesta primeira parte, nos humilhamos, abrimos as mãos e o coração para um exame. Pedimos que a luz do Espírito Santo ilumine cada área da nossa vida onde temos sido mordomos, administradores, das finanças ao tempo, dos relacionamentos aos dons espirituais, da nossa saúde à nossa influência. Onde temos sido fiéis, onde temos sido negligentes, onde temos sido injustos no pouco, não no sentido criminoso, mas no sentido de desleixo, de infidelidade, de desperdício, de má administração. Reconhecer isso não é para nos condenar, mas para nos liberar. É o primeiro passo para a cura e para a restauração da nossa capacidade de receber e reter a verdadeira abundância. Quem é fiel no pouco? O que é o pouco na sua vida hoje e agora? Talvez seja aquele salário que sempre acaba antes do fim do mês. Talvez sejam as horas fragmentadas do seu dia que você acha que não rendem. Talvez seja aquele único talento, aquela única habilidade que você tem, mas que despreza por achar que não é grande coisa. Talvez seja a pequena esfera de influência que você possui. Sua família, seus poucos seguidores, seu pequeno trabalho. É sobre isso que falamos primeiro. É com esse pouco que começamos a trabalhar, com a mente de Cristo. Porque Deus não está esperando você receber 1 milhão para testar sua fidelidade. Ele está observando com amor de Pai o que você faz com os 100,
com os 10, com o único real que sobra no bolso. E então eu começo a orar, não por mais, mas por sabedoria para o que já tenho. Não por um novo, mas por fidelidade no atual. Senhor, concede-me os olhos para ver a riqueza do pouco. Ajuda-me a enxergar cada moeda, cada minuto, cada oportunidade discreta, cada pequena responsabilidade como um tesouro sagrado confiado às minhas mãos. Tira de mim o espírito de desprezo pelo que é pequeno. Cura em mim a síndrome de isso não faz diferença. Porque faz. Tudo faz. A forma como eu lido com o mínimo é o currículo espiritual que apresento para o máximo. Esta oração é um processo de santificação da nossa visão material e espiritual. É entender que dinheiro, recursos, bens não são coisas profanas, são ferramentas do reino. A parábola do administrador infiel, que vem logo antes deste versículo, é um choque de realidade. Jesus elogia a astúcia do mundo, não a desonestidade, mas a esperteza, a visão de futuro, a capacidade de usar os recursos para garantir um amanhã. E então ele diz: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Isso é revolucionário. A prosperidade terrena é um treinamento, um instrumento para algo muito maior. E o critério para sermos confiados com essas riquezas maiores, eternas, é a fidelidade nas riquezas terrenas, pequenas. Se não formos confiáveis com o perecível, quem nos confiará o verdadeiro tesouro? Portanto, eu me arrependo. Me arrependo de toda vez que menosprezei um centavo pensando, é só um centavo. Me arrependo de desperdiçar tempo como se fosse infinito. Me arrependo de reclamar do meu pouco, enquanto não fazia o melhor com ele. Me arrependo de ter sido infiel nos dízimos e nas ofertas, nas pequenas quantias, pensando que Deus não notaria. Me arrependo de ter enterrado meu único talento por medo, por comodismo, por achar que não faria diferença. Eu quebro, em nome de Jesus, todo espírito de negligência e de infidelidade que se agarrou à minha vida financeira e profissional. Declaro que, a partir de hoje, minha mente é renovada. Vejo valor onde via insignificância. Vejo potencial onde via limitação. Vejo semente onde via apenas um grão e faço um voto neste momento de oração, um voto de fidelidade. Pela graça de Deus, serei fiel no pouco que tenho hoje. Vou administrar cada real com sabedoria e temor. Vou honrar meu tempo, organizando-o como um bem precioso. Vou desenvolver meu talento único, investindo nele com disciplina. Vou cuidar do meu corpo, que é um templo, mesmo que minha saúde pareça apenas pouca energia. Vou ser um canal de bênção no meu pequeno círculo, amando, servindo, sendo generoso mesmo quando me parece que não tenho muito a oferecer. Porque eu creio na lei espiritual de Lucas 16:10. Eu creio que a fidelidade nas pequenas coisas é a chancela divina para a responsabilidade sobre as grandes. Sinta esta decisão tomando forma dentro de você. Não é um peso, é um alívio. Não é mais uma busca frenética por mais. É uma paz profunda em fazer o melhor com o aqui e agora. É a sensação de que você finalmente encontrou o manual de instruções que faltava. A ansiedade sobre o futuro começa a se dissolver, porque você entende que o seu futuro de prosperidade está sendo construído, tijolo a tijolo, pela sua fidelidade de hoje. O amanhã grandioso é conquistado pelas escolhas fiéis de hoje, que parecem pequenas, invisíveis.
Deixe que esta verdade descanse no seu espírito. Pare de correr atrás do vento. Enraize-se no presente, no pouco, e faça disso um altar de excelência. Deus está vendo. Ele não é um patrão severo, mas um pai amoroso que se alegra em ver seus filhos sendo confiáveis, responsáveis. Cada ato de fidelidade, por menor que seja, é um depósito no banco celestial, que rende juros compostos de confiança divina. E essa confiança se manifestará em oportunidades ampliadas, portas abertas, recursos multiplicados. Então, respire. Você acabou de dar o passo mais importante: reconhecer e se comprometer com a fidelidade no pouco. Isso já te coloca em um novo patamar espiritual. As finanças celestes já começaram a se movimentar a seu favor. Agora, escreva nos comentários "fiel no pouco". Que esta declaração seja o seu memorial, a sua assinatura neste pacto de fidelidade que você acaba de fazer com Deus. Vamos juntos construir uma comunidade de bons mordomos. Com esta declaração, fiel no pouco, ecoando como um fundamento, sigamos nesta oração. Já não estamos apenas na decisão, entramos no território da prática, da transformação do cotidiano. Porque a fidelidade não é um sentimento, é uma série de ações conscientes, pequenos atos de justiça e sabedoria que, somados, reescrevem a nossa história material e espiritual. A promessa de Lucas 16:10 começa a pulsar com vida própria dentro de nós. Aquele pouco que agora encaramos com respeito e seriedade deixa de ser uma limitação e se revela como um campo fértil, uma oficina divina onde estamos sendo preparados, provados e aprovados para muito mais. Sinta uma nova clareza surgindo. A névoa da ansiedade sobre dinheiro, dívidas, carreira e futuro se dissipa, porque você agora tem um princípio norteador infalível. Tudo o que vier às suas mãos, pouco ou muito, é um teste sagrado de caráter e uma oportunidade de demonstrar a quem você verdadeiramente serve. E hoje, você decide servir ao Deus da fidelidade, modelando o seu caráter à semelhança dele. Agora, direcionamos a luz deste princípio para as áreas específicas da vida, começando pelo território mais sensível, as finanças. O dinheiro é energia, é ferramenta, é um espelho nítido do nosso coração. Jesus disse que onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. A fidelidade financeira no pouco é o treinamento básico para a prosperidade sólida e sem dívidas. Então, colocamos diante de Deus nossa situação concreta. Cada conta, cada recebimento, cada despesa, não com angústia, mas com a postura de um administrador que presta contas ao seu Senhor. Eis aqui, Pai, os recursos que colocaste sob minha guarda neste mês. Concede-me a sabedoria do Espírito Santo para alocá-los com justiça, com generosidade e com visão de futuro. A fidelidade começa no reconhecimento de que nada é nosso. Tudo é dele, e nós somos mordomos. Isso muda tudo. Tira o peso da posse e coloca a leveza da administração sábia. Ser fiel no pouco é ser generoso mesmo com o pouco. É dar o troco, é ofertar o valor simbólico, é sustentar uma causa, é ajudar alguém necessitado com o que está ao meu alcance hoje. Cada ato de generosidade, por menor que seja, é uma declaração ao universo espiritual. Eu não sirvo ao dinheiro. O dinheiro me serve para expandir o reino. Passamos então para o tempo. Talvez o recurso mais igualitário e mais mal administrado de todos. Todos temos 24 horas.
O pouco aqui pode ser aqueles 15 minutos entre um compromisso e outro, a meia hora antes de dormir, o tempo de deslocamento. Como temos sido fiéis nesses fragmentos? Temos entregado aos ladrões de tempo, redes sociais sem propósito, preocupação estéril, procrastinação? Ou temos investido esses minutos em algo que edifica? A fidelidade no tempo é o segredo da produtividade abençoada. Decido hoje ser fiel com meu tempo. Vou planejar meu dia, não com a tirania da agenda, mas com a sabedoria de quem valoriza cada momento como dádiva. Vou dedicar os primeiros e os melhores minutos a Ti, em oração e na Tua palavra. Vou usar os intervalos para aprender, para orar silenciosamente, para enviar uma mensagem de encorajamento. Porque o tempo bem administrado cria espaço para a prosperidade em todas as áreas. E os talentos, os dons, as habilidades. Quantos de nós temos um pouco de talento e o escondemos com medo de que não seja suficiente, de que vão rir, de que vai dar trabalho desenvolvê-lo? A parábola dos talentos é a irmã gêmea de Lucas 16:10. O Senhor elogia os servos que foram fiéis com os 2 e 5 talentos, com as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O pouco era o talento. Um talento era uma fortuna, mas na perspectiva do reino era o ponto de partida. Seja qual for o seu dom, ensinar, encorajar, cozinhar, organizar, cantar, construir, é um tesouro confiado a você. Ser fiel é colocá-lo em circulação. É praticar, estudar, aperfeiçoar, usar para servir, mesmo que seja para um público pequeno, para uma única pessoa. Não enterre seu talento único. A fidelidade no desenvolvimento do seu pouco de habilidade é o que atrai o muito da oportunidade e da plataforma. Os relacionamentos também são um campo de fidelidade. Como temos cuidado das pessoas que Deus colocou ao nosso redor? Ser fiel no pouco aqui é ser leal, presente, honesto nas pequenas interações. É cumprir uma promessa pequena, é guardar uma confidência, é oferecer uma palavra de agradecimento, é não fofocar, é perdoar a pequena ofensa. É essa fidelidade relacional que constrói uma rede de confiança que no mundo dos negócios e da vida se chama bom caráter e que abre portas que nenhum currículo abre. Finalmente, a fidelidade com o corpo, a saúde, o pouco de energia, o pouco de disciplina para uma alimentação um pouco mais saudável, para uma caminhada curta, para beber mais um copo d'água. Negligenciamos isso como se não fosse importante, mas é a casa do nosso espírito. Ser fiel no cuidado com esse templo é uma forma de honrar a Deus. Ao orar sobre cada uma dessas áreas, uma sensação de ordem e de poder toma conta. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um administrador, um governador, um mordomo com um plano. A prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna um projeto de vida, construído dia após dia, através de escolhas fiéis. É libertador perceber que o controle está em suas mãos, sob a graça de Deus. Você pode começar agora, neste exato momento. Não precisa de uma quantia grande, de uma virada espetacular. Precisa ser fiel com o que já tem. E essa fidelidade atrai o olhar de Deus. É como se Ele dissesse: veja este meu filho, esta minha filha, são confiáveis. Posso confiar-lhes mais. Posso abrir os tesouros do céu, porque não vão desperdiçar, não vão idolatrar, não vão se corromper. Vão usar para expandir meu reino.
abençoar pessoas e glorificar meu nome. Esta é a promoção celestial. Ela não vem de um desempenho perfeito, mas de um coração confiável, de um caráter forjado na obediência nas coisas pequenas. Portanto, firmo-me nesta certeza. Minha oração agora é de ação de graças, porque me foi revelado o caminho. Agradeço por cada pequeno recurso, cada pequena responsabilidade, cada pequena prova. Vejo-os como degraus e decido com tua força subir cada um deles com fidelidade. A ansiedade se vai, a pressa se vai. Surge uma paciência cheia de fé, porque sei que o muito está a caminho. Não por meu mérito, mas pela tua fidelidade à tua própria palavra. Se você está sentindo esta paz, esta determinação prática tomando conta de você, se você já está visualizando as pequenas mudanças que vai fazer hoje mesmo, deixe seu amém nos comentários. Que este amém seja o seu aceite a este chamado para a excelência no cotidiano. Vamos juntos, um passo de cada vez, em direção à prosperidade plena que Deus preparou. Com o amém da nossa fidelidade prática ainda ressoando como um eco de compromisso, vamos entrando na transformação da nossa própria natureza interior em relação à riqueza, ao sucesso e ao propósito divino para eles. Lucas 16:10 é uma porta de entrada para um entendimento radical. A prosperidade do reino não é um acúmulo egoísta, mas uma expansão de influência e de capacidade de abençoar. É uma mudança de mentalidade que vai da escassez para a abundância, do medo de perder para a coragem de semear, da busca pelo muito como fim, para a excelência no pouco como caminho de maturidade. Sinta esta transição interna. A fidelidade que você começou a exercer agora revela seu verdadeiro objetivo. Não apenas para que você tenha mais, mas para que você seja mais. Mais parecido com Cristo, o maior administrador, que foi fiel em tudo até a cruz. E por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Sua jornada de prosperidade é, em essência, uma jornada de discipulado. Pai, é aqui que confrontamos a parábola completa que envolve este versículo, a parábola do administrador infiel ou astuto. Um homem é acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Prestes a ser despedido, ele usa sua última oportunidade para fazer amigos, reduzindo a dívida dos devedores do seu patrão. E Jesus conclui: pois os filhos deste mundo são mais sagazes na sua própria geração do que os filhos da luz. E emenda: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Isso é chocante, mas a lição é clara. Nós, filhos da luz, devemos ser tão sábios, tão visionários, tão estratégicos com os recursos, as riquezas da injustiça, ou seja, os bens materiais deste mundo, quanto os ímpios são para garantir seu futuro terreno. Só que nosso alvo é eterno. A fidelidade no pouco, portanto, tem um propósito transcendente. Ela não é para construir um império pessoal, mas para granjear amigos para a eternidade. Usar o dinheiro, os recursos, a influência para salvar, socorrer, levantar, discipular, expandir o reino de Deus na terra. Esta oração, então, se torna um momento de reavaliação do nosso porquê. Por que quero prosperar? É para comprar mais coisas, impressionar pessoas, viver em luxo?
Ou é para ter maiores recursos para financiar a obra missionária, sustentar ministérios, alimentar famílias necessitadas, patrocinar educação, criar empregos dignos, ser um exemplo de integridade no mercado e, literalmente, fazer amigos para o céu, levando almas a Cristo através da nossa generosidade e do nosso testemunho? A prosperidade com propósito é inquebrável. A prosperidade egoísta é uma armadilha que cedo ou tarde se volta contra a alma. Lucas 16:13 é o versículo decisivo que segue esta discussão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A fidelidade no pouco é o treino diário que prova a quem servimos. Cada decisão financeira, cada uso do tempo, cada investimento do talento é um voto de aliança, ou com o Deus da provisão, ou com o ídolo Mamon. Assim, eu me examino profundamente e oro: Pai, revela-me qualquer área onde ainda estou servindo a Mamon, onde o medo da falta me paralisa, onde a avareza me impede de ser generoso, onde a ostentação tenta se disfarçar de bênção. Purifica meu motivo, que toda a minha busca por crescimento material e profissional seja canalizada pelo desejo supremo de ver o teu reino avançar e o teu nome glorificado. Ensina-me a sabedoria sagaz dos filhos da luz, a sabedoria que usa o dinheiro para comprar território espiritual, a sabedoria que investe em pessoas, não apenas em portfólios, a sabedoria que vê uma oferta como uma semente estratégica para um avivamento futuro e um dízimo como um ato de adoração que mantém a fonte aberta. Agora, começamos a colocar diante de Deus nossos recursos atuais, nossos desejos de crescimento e perguntamos: como posso usar isto, mesmo que seja pouco, para granjear amigos eternos? Talvez seja assinar uma oferta missionária fixa, mesmo que pequena. Talvez seja pagar um curso para alguém que não pode. Talvez seja usar sua habilidade profissional para servir gratuitamente uma instituição de caridade. Talvez seja simplesmente ser tão íntegro e excelente no seu trabalho que seu chefe incrédulo veja Cristo em você e um dia pergunte pela razão da sua esperança. Isso é granjear amigos. Isso é fazer com que as riquezas da injustiça cumpram um propósito santo. Quando você conecta sua fidelidade financeira a um propósito eterno, ela para de ser um fardo religioso e se torna uma aventura espiritual emocionante. Cada real se torna um soldado na linha de frente do reino. Isso nos leva a um entendimento poderoso. A fidelidade atrai não apenas mais recursos, mas maiores responsabilidades com propósito. O muito que Deus confia não é para um estilo de vida inflado, mas para uma esfera de influência ampliada. Se você é fiel na administração de uma casa, Ele pode te confiar um bairro. Se é fiel numa pequena equipe, Ele pode te confiar uma empresa. Se é fiel com as ofertas pequenas, Ele pode te confiar rios de recursos para financiar avivamento. O muito é uma plataforma de serviço maior. Isso tira toda a soberba e coloca um senso de responsabilidade solene e alegre. Você não quer o muito para si, você quer o muito para Ele, para que mais vidas sejam tocadas, mais necessidades supridas, mais da glória de Deus seja manifesta na terra. Portanto, eu me preparo nesta oração para ser um canal largo, não um reservatório estagnado. Quebro em nome de Jesus toda mentalidade de acúmulo sem propósito. Declaro que sou um canal de bênção e que os recursos fluirão através de mim
para os propósitos do reino. Afasto de mim a maldição do egoísmo que contrai e seca as fontes. Aprendo a alegria divina de dar, de semear, de investir no invisível e no eterno. A fidelidade se torna alegre porque vejo os frutos eternos. Neste momento, sintamos a paz se aprofundando em nós. Há uma sensação de alinhamento cósmico. Você não está mais lutando por algo, você está fluindo com algo, com os princípios do reino. Você está em sincronia com a lei da semeadura e da colheita, com a lei da fidelidade e da confiança ampliada. A pressão para ter desaparece, substituída por um propósito claro para ser e fazer. E, paradoxalmente, é nesse estado de desprendimento e foco no eterno que os recursos materiais começam a se mover com mais fluidez em sua direção. Porque você não é mais um escravo deles. Você é um mestre, um administrador livre, e eles obedecem à sua visão divina. Irmão, irmã, sinta este chamado crescendo dentro de você. É um chamado para uma vida maior, mais significativa. A prosperidade deixa de ser um número na conta e se torna uma história de impacto. Cada ato de fidelidade agora carrega esse peso de glória. Pagar uma conta em dia é um ato de adoração. Ensinar uma habilidade a um colega é uma semeadura. Planejar o orçamento é um ato de mordomia sagrada. Tudo ganha significado eterno. E se este entendimento está clareando sua visão, se você está começando a sonhar não com carros e mansões, mas com projetos, fundações, bolsas de estudo, patrocínios missionários, negócios que transformam comunidades, deixe seu like neste vídeo como um símbolo desta nova visão. Que seu like seja um sinal de que você abraça a prosperidade com propósito e que este gesto ajude esta mensagem a alcançar outros que precisam desta mesma revelação transformadora. Assim, com o coração alinhado ao propósito eterno e as mãos prontas para administrar com sabedoria sagaz, nos preparamos para o clímax desta jornada de oração. A celebração confiante da chegada do muito, não como um fim, mas como o início de uma missão ainda maior. E assim, chegamos ao ponto de transição gloriosa que toda esta jornada antecipa, o momento em que a fidelidade encontra sua recompensa, o momento em que o pouco, regado com obediência, paciência e visão celestial, desabrocha no muito prometido. Esta parte final não é um desejo vago, mas a celebração confiante de uma lei espiritual que não falha. É a colheita, é a promoção, é a porta que se abre porque você provou ser digno de confiança. Aqui a oração deixa de ser apenas súplica e instrução para se tornar profecia, ação de graças e decreto sobre o seu futuro iminente. Você não está mais apenas se preparando, você está entrando. A palavra de Jesus em Lucas 16:10 é uma promessa condicional, e ao cumprirmos a condição, a promessa se ativa em nosso favor. Sinta o ambiente espiritual mudar. Sinta a expectativa do céu. Os anjos ministradores se posicionam para executar a provisão que a sua fidelidade autorizou. Respire fundo e receba, não com arrogância, mas com humilde gratidão, a confiança ampliada do Pai. Porque é isso que o muito representa, confiança. Deus está dizendo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te estabelecerei. Estabelecer, colocar sobre, é uma transferência de autoridade, de responsabilidade e de recursos. É a coroação do caráter aprovado. E este muito não é padronizado.
é pessoal e perfeito para o propósito que Deus tem para a sua vida. Pode ser muito impacto, muito alcance, muita influência, muita paz, muita alegria, muito tempo de qualidade, muita saúde e, sim, muitos recursos financeiros também. Tudo integrado, tudo em equilíbrio, a prosperidade integral. E ela chega sem a tristeza que frequentemente acompanha a riqueza mal administrada. Chega com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Portanto, em um ato de fé ousada, eu começo a agradecer pelo muito que já está a caminho. Agradeço não pelo que vejo, mas pela fidelidade da tua palavra. Pai, eu te agradeço porque a lei do teu reino é infalível. Agradeço porque a minha fidelidade nas pequenas coisas não passou despercebida pelos teus olhos. Agradeço porque cada ato de integridade, cada oferta dada com sacrifício, cada hora investida no desenvolvimento do talento, cada esforço para ser justo nos negócios, foi uma semente que agora germina. Eu vejo, com os olhos da fé, a colheita se aproximando. Vejo portas que eu mesmo não poderia abrir sendo escancaradas diante de mim. Vejo conexões divinas sendo formadas. Vejo recursos surgindo de fontes inesperadas. Vejo projetos sendo acelerados. Vejo dívidas sendo liquidadas. Vejo uma criatividade e uma capacidade produtiva que eu nunca imaginei possuir fluindo em mim. Recebo este muito com humildade e tremenda gratidão. E agora, faço os decretos finais, baseados na autoridade da palavra e na posição de filho aprovado. Em nome de Jesus, eu decreto que a promoção divina sobre a minha vida se manifesta agora. Em minha carreira, meus negócios, meu ministério, minha família, que oportunidades de aumento, de novos negócios, de investimentos sábios e lucrativos venham até mim e que eu tenha a sabedoria para discerni-las e a coragem para abraçá-las. Que todo ciclo de escassez, de dívidas e de estagnação financeira seja quebrado para sempre. Declaro o início de um novo ciclo de aumento progressivo e constante, de ganhos justos e de multiplicação sobrenatural das minhas sementes. Que a minha casa seja um epicentro de bênção financeira, de onde recursos fluem para abençoar o reino de Deus e suprir necessidades, granjeando amigos para a eternidade. Que a sabedoria de administrar o muito me seja concedida em dobro. Que eu não caia nas armadilhas do consumismo, do orgulho ou da negligência. Que eu seja um mordomo ainda mais diligente, fiel e generoso com o muito do que fui com o pouco. Que o propósito eterno para cada recurso que chegar às minhas mãos seja claro. Que eu veja o rosto dos amigos eternos que serão granjeados através da minha fidelidade ampliada. Sinto o peso da glória nestas declarações. Não é um poder vindo de mim, mas uma autoridade que me é conferida, porque fui encontrado fiel. É a unção do administrador-chefe do reino, que é confiável para manejar as riquezas do rei para os interesses do rei. E esta unção se estende a você que ora comigo. Sinta-a. É uma unção de estratégia, de criatividade inovadora, de favor no mercado, de proteção contra golpes e más decisões. É a unção de José no Egito, de Daniel na Babilônia, homens fiéis no pouco, na prisão, no cativeiro, a quem Deus confiou o governo de nações inteiras e suas riquezas. Agora, a oração se torna um momento de entrega total e de descanso. Você fez a sua parte, creu, comprometeu-se com a fidelidade, alinhou o seu propósito. Agora é o momento de descansar na fidelidade daquele que prometeu. A ansiedade é banida,
A luta frenética cessa. Há uma quietude confiante no espírito. Você sabe que os passos seguintes serão guiados. As decisões serão iluminadas. Os recursos chegarão no tempo perfeito. Você entra no fluxo divino da provisão, onde trabalhar não é mais um fardo, mas uma expressão alegre do seu chamado, e onde a prosperidade é um subproduto natural da sua obediência e da sua posição em Cristo. Este é o verdadeiro descanso do prosperar. Não é a inatividade, mas a certeza de que a fonte é inesgotável e o provedor é fiel. É a paz que ultrapassa todo entendimento, guardando seu coração e sua mente na tranquila certeza de que tudo o que você precisa para cumprir o seu destino na Terra já foi providenciado e está sendo liberado à medida que sua capacidade de administração aumenta. Portanto, saia desta oração diferente. Você não é mais um buscador, é um receptor. Não é mais um estagiário, é um gerente. Não é mais um sobrevivente, é um próspero. Carregue esta identidade. Ande nela. Fale a partir dela. Tome decisões a partir desta nova realidade. A escassez morreu na sua mentalidade. A fidelidade no pouco foi a lápide. A vida que você vive agora é a vida do muito confiado. E, por favor, compartilhe nos comentários uma pequena vitória de fidelidade que você já experimentou, ou o que esta oração despertou em você. Seu testemunho vai acender a fé de muitos. Encaminhe este vídeo para alguém que precisa entender este princípio transformador. Aquele amigo que só pensa em ficar rico e não na fidelidade, ou aquele que está desanimado porque só tem pouco. Seja um canal desta revelação. Curta este vídeo e inscreva-se no canal Ora, Medita, Prospera, para que continuemos esta jornada juntos, desvendando os tesouros da sabedoria divina para cada área da vida. Agora, levante-se. Estenda as mãos, olhe para elas. Estas mãos, que manejam o pouco com fidelidade, estão, a partir de agora, ungidas pelo poder de Midas divino. Tudo o que tocarem, sob a direção do Espírito e para a glória do Pai, será transformado em ouro, em recursos, em soluções, em bênção multiplicada. Você é um ímã da prosperidade divina. Vá e prospere em tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.